Que hino maravilhoso, não é? Cuja principal mensagem é certamente essa: é impossível se esconder de Deus. É impossível se esconder de Deus. É isso que esse hino quer dizer, não é? Salmo 139, ele diz exatamente isso, né? Que o Senhor nos conheceu no ventre da mãe, quando éramos uma substância sem forma, e ali Ele nos amou, nos escolheu, e por mais que possamos tentar, é impossível esconder dele. Por mais profundo que formos, é impossível esconder dele e também da sua vontade. Tem tudo a ver com esse término dessa série de mensagens sobre a vontade de Deus e a sua vida. A pergunta que temos feito aqui constantemente é essa: será que existe uma vontade de Deus que se aplica à vida de cada um de nós? E eu posso responder de antemão: sim, sim. Muito embora Deus tenha uma vontade que é soberana sobre todas as coisas, mas Ele escreve a história de cada um. E nós, cada um de nós, nesse tempo, podemos também sermos instrumentos para escrever a história que Deus está escrevendo hoje no mundo. Deus está escrevendo uma história hoje no mundo. Ele sempre escreveu. E nós, nesse tempo, somos os atores. Somos os atores. E o nosso personagem hoje é Moisés. Falamos de Jacó, de Isaac, de Esaú, depois de José, hoje de Moisés. Se com José vimos o povo de Deus sendo introduzido no Egito, com Moisés vamos ver a retirada do povo do Egito, voltando para a terra de Canaã. E tudo começa com um chamado, ou com desculpas. Então, o chamado de Moisés, num primeiro momento, ele não é respondido de maneira satisfatória, mas ele é respondido com desculpas. Então, a pergunta hoje é: quais desculpas você tem dado para não cumprir a vontade de Deus? Vamos ver as desculpas de Moisés, que aí a gente vai saber quais são as nossas também, não é? Moisés está aqui, não é, no deserto de Arã, onde ele está cuidando das ovelhas de Jetro, o seu sogro. Ele está no deserto, cuidando de ovelhas, e sabe o que ele está fazendo aqui? De algum modo, ele está tentando se esconder de Deus. Se você fosse e quisesse se esconder de Deus, talvez você iria para um deserto também. Você não ia para uma grande cidade. Talvez você iria para um deserto e dizer: aqui Deus não me encontra. E ele faz algo que poderia ser insignificante. Ele era um mero pastor de ovelhas. Ele ficava o tempo todo aqui, quando nós o encontramos aqui no capítulo 3 do livro do Êxodo, ele está cuidando das ovelhas. Um papel muito simples, algo muito fácil de ser feito. E além disso, ele está cuidando de ovelhas que não eram suas, nem dele as ovelhas eram. A Bíblia diz que as ovelhas eram do sogro, Jetro. Mas como o hino que foi cantado agora há pouco, o Senhor nos sonda, Ele nos conhece cada detalhe. O que Moisés não sabia é que Deus vinha preparando a ele para esse momento desse encontro aqui, em que ele se encontra com o Senhor. Sim, porque nós podemos dividir a vida de Moisés, não é? Em 3 grandes fases. O tempo no palácio do faraó, o tempo no deserto, que é esse que está terminando aqui quando nós estamos lendo, e o tempo que ele então se torna o libertador do povo de Israel. Cada uma dessas 3 fases tiveram mais ou menos 40 anos. Então Moisés aqui está com cerca de 80. Com cerca de 80.
Vamos ver então algumas desculpas de Moisés para não cumprir a vontade de Deus. Se você não fechou sua Bíblia, como eu pedi, se fechou, eu peço que abra novamente. No capítulo 3, no início do capítulo 3, nós encontramos essa narrativa inusitada, até mesmo engraçada, de Deus com Moisés. Eu olho para a Bíblia encontrando graça na Bíblia, não apenas a graça de Deus, mas como Deus ele age de uma maneira alegre para conosco. Deus tem muito bom humor, muito bom humor. E o texto de Êxodo 3, a partir do versículo 1, nós conhecemos bem essa passagem, narra então que Moisés, verso 1, estava apacentando o rebanho do sogro. O sogro era importante. O sogro era sacerdote de Midian, diz o texto. O sogro tinha rebanhos. Moisés era quase nada. Por isso, quando Deus aparece para ele, olha que interessante. A Bíblia diz no verso 2 que o anjo do Senhor o aparece numa chama de fogo no meio de uma sarça. A sarça, na verdade, é um arbusto, não é? Uma arvorezinha. E não era incomum uma daquelas árvores, até por combustão espontânea, queimar no deserto. As temperaturas eram muito altas. É possível que ele já tivesse visto alguma daquelas árvores, daquela sarça, se queimar no deserto. Mas ele olha, em princípio ele não dá muita ideia. Era algo, de certa maneira, até corriqueiro. Mas o diferente ali é que a Bíblia diz que a sarça estava em chamas, diz o verso 2, mas, qual que é a informação importante que aparece aí? Me ajuda aí. Ela não se consumia. Ele olhou, está pegando fogo, ele continuou com o rebanho. Daqui 10 minutos ele olha, está pegando fogo. Ele continua cuidando do rebanho. Daqui a 20 minutos ele olha, está pegando fogo. Ele falou, opa, tem alguma coisa errada com essa sarça. E isso não é comum. Tem algo extraordinário acontecendo aqui onde eu estou. E se num primeiro momento ele tem uma expressão talvez até de medo, mas quando ele percebe isso, no verso 3, ele diz assim, eu vou lá para ver essa maravilha. Eu vou lá para ver o que é isso. Olha que interessante. Algo acontece ao redor dele, no entorno de onde ele está, algo extraordinário, que ele nunca tinha visto, e ao invés de ele fugir, ele se aproxima, ele mostra interesse, e Deus gosta disso. Deus gosta quando ele age à nossa volta, nós percebamos que ele está agindo e nos aproximemos do que ele está fazendo, porque logo vai vir um convite. Então, já podemos adiantar aqui alguma coisa. Deus quer escrever a sua história. Você é ator da história de Deus nesse tempo, assim como Jacó, assim como Isaac, assim como Esaú, assim como José do Egito e assim como Moisés. Eles escreveram a história de Deus na sua época e você e eu escrevemos hoje. E Deus está constantemente agindo ao nosso redor. Mas talvez, para nós acharmos as coisas de Deus tão corriqueiras, que as sarças estão ardendo por aí e a gente nem está percebendo. Talvez estamos tão ocupados com as coisas do nosso dia a dia que nós não temos mostrado esse interesse que Moisés mostra. Ele diz, eu vou me aproximar porque isso é maravilhoso, eu quero ver o que está acontecendo. E ele se aproxima. E é interessante que quando ele se aproxima, ele diz, por que essa sarça não se queima? Verso 4. A Bíblia diz que quando o Senhor viu que ele se aproximava do meio da sarça, a Bíblia tem uns textos interessantes. Olha só esse texto 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça. Onde você imagina que Deus esteja? Deus está no seu trono, soberano, reinando com ouro. Não, ele está no meio de um arbusto. Ele está no meio do nada.
Ele está no deserto, ele está num arbusto insignificante, e é dali, quando Moisés se aproxima daquela árvore pegando fogo e fica olhando, lá de dentro sai uma voz: Moisés, Moisés. O que você faria? Ele já estava assustado, porque o negócio estava pegando fogo, 40 minutos e não queimava. Ele aproxima, e a árvore chama ele. Eu falei, eu nunca vi árvore falante. Só lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, aquele negócio antigo, tinha o burro falando, não sei o que falando. Eu corria, eu teria corrido. Que maravilha. Olha que coisa interessante. Você está esperando Deus falar num sonho, você está esperando Deus mandar um anjo para sua casa, 2 metros de altura, bater asas, falar, oh, eis que te digo, varão. Querido, Deus está te falando nas coisas simples do dia a dia, nas sarças por aí. E Ele está te chamando lá de dentro. O extraordinário é a vida. O extraordinário é onde nós estamos. Moisés, Moisés, é o duplo chamado dele, diz, eis-me aqui, eis-me ali, eu corria. Eis-me aqui, maravilha. Olha o que Deus fala, Moisés, não se aproxime. Ele para. Aí Deus diz assim, tira a sandália do seu pé. Porque essa terra que você não dá nada por ela, esse deserto que você veio se esconder de mim, esse lugar que você achou que era o fim do mundo, que eu nunca ia te achar, pode tirar a sandália, é terra santa. Porque onde eu estou agindo, ali é santo. Sabe por que talvez Moisés estivesse tentando se esconder nesse lugar? Como eu disse, ele teve 3 períodos de 40 anos. O primeiro período da vida dele, os primeiros 40 anos, nós conhecemos. É a história da Joquebede, sua mãe, que deu à luz a Moisés num tempo em que mulheres não podiam dar à luz, sobretudo as hebreias, porque senão o faraó daquela época, o rei do Egito, mandaria matar como de fato mandou. Mas quando Deus tem um propósito, Herodes pode mandar matar, faraó pode mandar matar, quem quiser pode mandar matar, que a gente não morre. Deixa eu ver quem não morreu aqui, deixa eu ver. A maioria está morta. Deixa eu ver quem não morreu. Não morreu. Você morreu, meu filho? Você está vivo, né? Esse cutuca aí, que ele está meio dormindo. Se você não morreu, é porque o propósito de Deus é... Primeiro o seguinte, você é um milagre, você nasceu. Tá, mas agora, lá num país da América do Sul, não sei se foi Colômbia, não lembro agora, aprovaram agora o aborto. E as mulheres foram para a rua se alegrar porque aprovou o aborto. Eu falo, como se alegra com uma coisa dessa? Mas você está aqui. Então você já passou a primeira fase. Não é isso? Moisés passou a primeira fase. Então o propósito de Deus seu ainda não terminou. Os primeiros 40 anos, ele passou no palácio. Olha as ironias de Deus. O poder que queria matar Moisés é o que o educa, é o que cuida, é o que trata dele. A mãe dele, Joquebede, recebe, virou funcionária pública. Por ofício, nem precisou prestar concurso. Foi contratada para cuidar do filho, ganhava salário, o filho comia do bem e do melhor, estudou toda a ciência do Egito e Moisés ficou sabido demais. Esses primeiros 40 anos da vida dele, imagino que Moisés pensou assim, Deus, o Deus que a minha mãe me ensinou, diante dos deuses do Egito, o Egito tinha o panteão dos deuses, sabe o que era o panteão? Era Deus para tudo que você imaginar na vida. Vocês já estudaram história no colégio, na faculdade, história geral, história antiga? Já estudou um pouco da história do Egito. E talvez naquele tempo, dos primeiros 40 anos, que ele era quase o equivalente ao príncipe do Egito, talvez ele pensasse assim, eu posso fazer tudo. Afinal, eu sou filho da filha de Faraó, porque é assim que ele foi chamado, muito embora não fosse. Ele foi considerado como príncipe da maior nação da época. Ele dizia assim,
eu posso fazer tudo sozinho. Até que um dia ele estava passeando lá por meio onde os hebreus trabalhavam e viu um egípcio fazendo mal para o hebreu. Ele achava que podia fazer tudo. Não vou deixar esse barato não. Deu uma surra no egípcio, o egípcio morreu. Quando o egípcio morreu, ele viu a fria que ele tinha entrado e falou: o quê? Eu vou embora. E fugiu para Arã, para esse deserto. Ele disse: eu vou para o deserto para ninguém me encontrar. Ele virou um fugitivo. Ninguém soube do paradeiro de Moisés, sumiu. E é nesse contexto de fuga que ele está aqui, no lugar onde ninguém podia achá-lo, ele não quis ficar importante, ele queria ser nada menos nada, para ninguém encontrá-lo. E nesse tempo, antes ele pensava o quê? Eu posso fazer tudo sozinho. Nesse segundo 40 anos, talvez ele pensasse assim: Deus não precisa de um cara como eu. Ele pode fazer tudo sozinho. Deixa eu me esconder aqui no meu deserto, atrás das minhas ovelhinhas. Até que, um belo dia, aparece uma sarça queimando que ele não sabia de onde saiu. E aí, começa o problema dele. Porque do meio daquela sarça, o evento mais importante da vida dele é que sai o duplo chamamento: Moisés, Moisés. E logo depois, Deus então diz a ele o propósito que ele, próprio Deus, queria para a vida do nosso amigo Moisés. Deus diz assim para ele, verso 7: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Então Deus diz: eu conheço o sofrimento do povo. Verso 8, Deus diz assim: por isso eu desci. Veio para o meio da sarça. Tinha que ter vindo uma nave espacial, não? Deus chegar assim bem, chamando a atenção de todo mundo. Não, ele vem num deserto onde só tinha um espectador. Veja como é que o nosso Deus age. Por isso eu desci, diz o Senhor, verso 8, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. E eu imagino Moisés olhando e escutando aquela história de Deus, né? Tipo assim, e o Kiko, né? O que eu tenho com isso, Senhor? Eu estou no deserto aqui, já aposentei. Estou com 80. E Deus continua. Né? Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vejo a opressão. Moisés está bacana. Acho justo. O povo está sofrendo demais. Até que, no verso 10, Deus diz assim: agora venha, porque eu vou enviar você para Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olha como é que Deus é interessante. Ele diz: eu estou vendo a aflição do povo, eu desci para vir tirar o povo está sofrendo demais, e agora você vai lá tirar o povo. Falou: Deus, olha, mas não é o senhor que está vendo? Não é o senhor que está se condoendo? O que eu tenho com isso? Deixa eu quieto aqui. A minha história com o Senhor já acabou. O Senhor me preparou, me salvou lá da morte, me pôs no barquinho, tudo bem. Só que eu falhei com o Senhor. Eu matei o egípcio. Não era para eu ter matado. Se eu fosse como José, porque eu estava tudo indicado que eu ia ser o faraó. Igual José foi 400 anos atrás. Aí eu podia libertar. Mas eu sou um nada. A história de Moisés é o inverso da de José. José deixa de ser escravo para ser o governador. Moisés é o contrário. Ele sai do alto e vem para baixo. E ali Deus, que não tem regra para chamar ninguém, ele chega lá, encontra Moisés e diz: é você que vai, pode se preparar. Ele achava que ele não tinha preparo, mas Deus o havia preparado nas ciências do Egito, porque ele tinha que saber bem geografia para saber o caminho, ele tinha aprendido. Ele precisava conhecer todos os rios, montanhas que tivesse no caminho. Deus o havia preparado do ponto de vista acadêmico, vamos chamar assim. Mas Deus o havia preparado também, porque eu acho que o melhor preparo para lidar com gente, para liderar gente, é liderar bicho. Quem lidera bicho, lidera qualquer pessoa. Os 40 anos que ele liderou ovelha sozinho no deserto, era o teste prático, era o estágio para ele liderar o povo de Israel e todo o trabalho que aquele povo deu para ele.
sob a sua liderança. Toda a confusão que aquele povo arrumou. Só alguém que tivesse a ciência, tivesse passado pelo estágio do deserto, cuidando de bicho, poderia. Agora Deus se aparece para ele numa sarça. E o que mistério tem nessa sarça? Deus não aparece para ele num carvalho, num ipê, numa madeira de lei. É como se Deus dissesse assim: Moisés, assim como eu manifestei nessa sarça, que é nada, eu posso manifestar em você, que também é sarça. Lá nos primeiros 40 anos, você achava que você era um carvalho enorme. Mas não é, você é sarça, é arbusto. Mas seja o que for, eu manifestarei a você. Porque quando ele pergunta, né? Essa é exatamente a primeira pergunta que ele faz, né? Verso 11. Ao invés de ele dizer, sim, Senhor, eu vou, pode me mandar, como outros fizeram, ele apresenta desculpas. A primeira desculpa é essa: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó? O Senhor enganou de endereço. O Senhor tem certeza? Eu? Eu? Não. É interessante que quando ele pergunta quem sou eu, Deus não pergunta quem ele, Deus não responde quem ele é. Olha o que Deus responde: eu estarei com você. Não interessa se ele era uma sarça, um arbusto, um quase nada. O que importa é quem ardia nele. O que importa é o combustível que nós temos. É do que está nos queimando. É o que nos queima, é o que nos consome, se é o trabalho de Deus, se é a obra do Senhor, se é o Senhor da obra. É como se Deus dissesse: Moisés, comigo você vai pegar fogo, mas não vai se queimar. Você vai iluminar as nações. Mesmo sendo uma sarça, é como se Deus dissesse: Moisés, eu sou o combustível e não você. Quem sou eu? Talvez essa é a primeira pergunta que nós fazemos também diante de Deus e dos desafios. Eu quero dizer a você uma coisa. Quando Deus te chama para um desafio, esse desafio geralmente é maior do que você e as suas capacidades. Deus não nos chama para nada menos, porque o chamado não é baseado em nós que somos arbusto, mas é baseado nele, que é fogo que não se queima. É baseado nele, que é Deus soberano, que quer escrever a história através de pessoas falíveis como eu e você. Quem sou eu? Deus diz: eu vou com você. Precisa saber quem é você, precisa saber quem sou eu. A segunda pergunta de Moisés, ou desculpa, está no verso 13. E a segunda pergunta é exatamente essa: o que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer? Quando eu for falar com os filhos de Israel, ele disse: olha, o Deus de seus pais, vamos lembrar que já tinha 400 anos. 400 anos é muito tempo, muito tempo. O Deus de seus pais me enviou para vocês. Eles vão perguntar: qual é o nome dele? Ele diz: o que é que eu vou dizer? Porque o Egito tinha milhares de deuses, era o panteão. Os hebreus certamente já haviam se contaminado com aquela cultura egípcia, são 400 anos. Os hebreus já tinham se contaminado. Ele pergunta, ou ele dá outra desculpa: o que é que eu vou dizer, Senhor? O que eu vou dizer para eles? Que mensagem eu tenho? Deus responde a primeira desculpa e Moisés já apresenta a outra. Eu imagino Moisés pensando, 40 anos depois, chegando diante do seu povo, e o povo olhando para: Moisés voltou, lembra aquele Moisés? Aquele que matou o egípcio, lembra dele? Ou é ele, ou está barbudo agora? Tá, é ele, está meio velho, mas é ele. Cabelo branco é ele, é o Moisés. E ele chegando. Todo mundo falou assim: vamos chamar a polícia, né? Não? Um criminoso. Chamar, ele apareceu. Estava foragido, que era isso que ele estava. E ele pensa: que moral eu tenho para voltar lá? O que eu vou falar? O que eu vou dizer para aquele povo?
Eu vou chegar lá, agora eu matei um egípcio, agora chego lá com toda panca. Olha, gente, Deus mandou falar para vocês. Que Deus que você está falando, cara? Que Deus? O Deus que te levou a matar um egípcio? Essa talvez seria a preocupação dele. Que moral ele tinha? Que exemplo ele poderia dizer? Mas o Senhor responde a ele também e diz no versículo 14: eu sou o que sou. Você vai lá e vai dizer: eu sou, me mandou até vocês. Interessante que algumas religiões hoje tentam descobrir qual é o nome verdadeiro de Deus, né? Como se existisse nome verdadeiro de Deus. Como se isso fizesse alguma diferença para Deus. Como se Deus estivesse preocupado com isso. Deus é o Deus que se revela na nossa história. Nós chamamos ele simplesmente de Deus na nossa língua. Mas nós sabemos que mais do que um nome, ele é uma pessoa na nossa vida. E para Moisés aqui, ele se manifesta como o eu sou. Talvez Moisés não entendesse, mas nós entendemos. É assim mesmo que o próprio Senhor Jesus se manifesta em vários outros textos, sobretudo no Novo Testamento. Em João capítulo 6, ele se manifesta e diz: eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele se manifesta mais uma vez e diz: eu sou a luz do mundo. Em João 10, versículos 7, 8 e 9, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Em João 10, 11 e 14, ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Em João 15, versículos 1, versículos 2 até o versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira. O eu sou se apresentou a Moisés, se apresentou no Novo Testamento e se apresenta ainda hoje com aquele que é em todas as eras, com o mesmo poder, com o mesmo chamado. Ele continua escrevendo a história. É interessante, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, pronto para ser preso pelos soldados romanos, os soldados romanos chegaram e perguntaram: quem é o Jesus de Nazaré? Quem é? Aí Jesus dizia assim: eu sou. Na nossa tradução está assim: sou eu. Mas na língua bíblica é a mesma coisa de eu sou. É o mesmo eu sou que ele usou em João. Ele usa aqui novamente e diz assim: eu sou. Quando ele diz eu sou, os soldados caíam. Aí levantaram: quem é? Eu sou, já falei, caía de novo. E se ficasse ali, ficava caindo até hoje. Porque há poder nesse nome, no nome de Jesus, o eu sou, revelado no Antigo e no Novo Testamento, que se revela a nós hoje também. O mesmo, como diz o escritor aos Hebreus, que foi o mesmo ontem, hoje e será pela eternidade inteira. Que dizer? É a mesma mensagem. É o mesmo Senhor, Ele está conosco. Nós precisamos assumir apenas que nós somos meros arbustos e que Ele quer escrever, Ele escolheu escrever, Ele nos achou no deserto e agora Ele está dizendo: é você mesmo que vai. E nós damos desculpa. Eu? Não, mas eu não fui a um seminário, eu não tive um chamado. Quem falou que precisa disso? Eu não sei o que dizer, a mensagem é a mesma. É a mensagem de salvação. E na narrativa do Antigo Testamento está escrita a história do Novo Testamento. Ainda hoje há muitos presos no Egito do pecado, no Egito da confusão. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, sermos instrumentos de libertação dessas pessoas. E Deus nos fala ainda hoje. A terceira desculpa de Moisés, que talvez é a nossa também, está no capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: ah, Senhor, mas eles não vão acreditar em mim, eles não ouvirão o que eu vou dizer, que eles vão dizer assim: ah, o Senhor não apareceu a você coisa nenhuma. Lembra que Deus ficou 400 anos nesse período sem se manifestar. O povo sofrendo no Egito e Deus calado. Eles ouviam as histórias dos antepassados, mas Deus não se manifestava no meio deles.
Moisés pergunta então assim: quem vai acreditar? Ele se preocupa com a sua credibilidade. Ele diz assim: quem vai acreditar num pastor do deserto? Eles vão dizer: mas quais são as suas credenciais? Se ele já liderou o quê? Você está querendo liderar a gente? O que você já liderou? Liderava uma meia dúzia de ovelhas lá. Mas quem eram as ovelhas? Sua? Não, era do meu sogro. Quem é você para nos liderar? Aliás, nós até hoje temos tanta dificuldade de nos submeter a uma liderança colocada por Deus, porque a gente acha que tem que ter credenciais humanas. A gente fica buscando qualidades humanas. E a liderança de Deus é o inverso. Às vezes, o que é nada é que é levantado para ser colocado como líder. Quem vai acreditar? Aí Deus faz uma pergunta para Moisés. E Moisés Deus é muito interessante, irmãos. Eu quero mesmo, na sala lá de multimídia do céu, ver algumas passagens. Essa aqui é uma delas. Como Deus é interessante, como ele chega a ser engraçado. Moisés chega e fala assim: eles não vão acreditar, não, senhor. Aí Deus faz uma pergunta para ele, está aí no capítulo 4, no versículo 2. Então o Senhor perguntou a Moisés: o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Era a vara de pastor. Lembra do Salmo 23, a tua vara e o teu cajado? Ele estava com a vara. A vara não é para bater na ovelha, não, tá? É só para indicar ela o caminho. Quando ela está saindo um pouquinho, vai lá, dá um toquezinho nela, dá um toquezinho para ela voltar. Ele tinha a vara de pastor. Era o seu instrumento de trabalho. Era como a colher para o pedreiro. Era o instrumento de trabalho dele. E Deus pergunta: o que é isso que você tem na mão? O que um rei, um líder, precisa ter na mão para libertar um povo? Moisés tinha uma vara só. Ele disse: Senhor, isso é uma vara. Deus diz assim: joga então no chão, verso 3. Ele joga. E a Bíblia diz que a cobra virou que a vara virou uma cobra, uma serpente. Aí Deus diz assim: agora pega na cauda dela. Corajoso Moisés. E ele pegou. Quando ele ia pegar, a cobra fugia, até que ele conseguiu. E quando ele pegou, ela se transformou de novo, verso 4, numa vara de novo. Deus diz a ele: olha, você está preocupado com a credibilidade? Deixa comigo, essa parte é comigo. Assim como essa vara se transformou numa cobra, se transformou em vara e transforma no que eu precisar, essa parte é comigo, você só tem que obedecer. Às vezes a gente fica pensando, né? Quem vai acreditar na mensagem de Deus na minha vida? Ou às vezes, por causa de um erro que eu cometi, eu começo a pensar na minha credibilidade agora e dizer: mas como é que as pessoas vão acreditar nisso? Como alguns personagens bíblicos responderiam essa pergunta, né? Se Deus perguntasse: o que você tem nas mãos? O que é isso na sua mão, Davi? Você quer derrubar gigante? Eu tenho aqui um bodoque, uma funda. E 5 pedrinhas que eu peguei ali no riacho. Olhos humanos? Davi, me ajuda aí, amigo. Mas com aquela funda e uma pedrinha, ele derrubou o gigante. Se tivesse mais 4 gigantes, caía tudo. Ele estava preparado, sobrou munição. O que você tem na sua mão, rapaz que está na multidão? Ele diria: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Talvez ele perguntaria como discípulo: mas o que é isso para tanta gente? Na mão de Jesus pode alimentar 5.000 pessoas. O que é isso na sua mão, Maria de Betânia? Ela dirá: Senhor, é um vaso de alabastro, de unguento, um perfume caríssimo. Mas com ele você vai ungir o meu corpo para a sepultura. O que é isso na sua mão, viúva, que você foi ofertar hoje no gasofilácio? Senhor, são só 2 moedinhas. Mas na minha mão isso vira sustento. O que você tem na sua mão? Deus está te perguntando hoje. É o seu instrumento de trabalho mesmo. O que você tem na sua mão? Moisés tinha uma vara de pastor. E Deus diz: é com ela
É com essa varinha que as pessoas vão crer. Porque eu posso transformar o que você tem na sua mão no que eu quiser, para que a minha obra seja feita. É a minha vontade que manda e não a sua. Quem vai acreditar? É só colocar nas mãos e dizer, Senhor, está nas suas mãos. Outra desculpa de Moisés que é a nossa, versículo 10 do capítulo 4. Só vai dando desculpa, Deus vai argumentando. Versículo 10, capítulo 4. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo. Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Alguém dizia que Moisés era gago. Como que eu vou chegar na frente do vai, caqui. O faraó vai rir de mim. Ah, Deus é muito paciente, né, irmãos? Mesmo depois de ver sinal, ver vara virando cobra virando, vai ver não sei o quê. E ainda ele fica insistindo com Deus. É interessante que o escritor do livro de Atos, Dr. Lucas, no capítulo 7, 22, falando, Estevão, Lucas transcreveu as palavras de Estevão, se referindo a Moisés, ele diz que Moisés era poderoso em palavras e obras. Olha que interessante. E o próprio Moisés não se via capaz de nada. Ele diz, eu sou pesado de boca, pesado de língua. E Deus, no versículo 11, diz assim, peraí, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou o que veio o cego? Não sou eu? E Deus diz, agora vá, verso 12, capítulo 4, e eu serei com a sua boca e vou ensinar. Eu vou ensinar. Deus controlaria a língua de Moisés para que ele falasse o que ele quisesse. É como se Deus dissesse aqui, Moisés, olha aqui para mim, a sua boca é minha, cara. Quem fez você gago fui eu. Se eu quisesse que você falasse bonito, eu tinha feito. E é gago assim mesmo que você vai. Para Deus não tem impossíveis, porque Ele usa o vaso mais fraco, como diz o apóstolo Paulo, nós guardamos o Evangelho na nossa vida como quem guarda tesouros num vaso de barro. E aí onde ele diz, no versículo 13, ele diz, Senhor, envia outro. Envia aquele que o Senhor quer enviar. Envia outro. Menos a mim. Versículo 13. Senhor, envia outro. Para mim não vai dar. Eu estou fora. Deixa, já está tudo planejado. Agora ele ultrapassou o limite de Deus, porque não tinha mais motivo para recuar. Irmãos, é até inteligível nós nos sentirmos realmente sem condições, inaptos, inadequados para as responsabilidades que Deus nos dá. Não seria uma tarefa fácil. Alguns estimam que a população dos hebreus no Egito já ultrapassava a casa de 1 milhão de pessoas, fora os vários rebanhos que eles tinham. Imagina o que seria a logística de tirar mais de 1 milhão. 1 milhão, né? Falei 1 milhão mesmo, né? 1 milhão de pessoas. Imagina o que seria tirar essa turma de gente com ovelha, com tudo que eles adquiriram, com criança, e atravessar todo um deserto para entrar numa terra que tinha gente morando. Na terra de Canaã havia outros povos morando ali. Eles teriam que tirar dali as pessoas. Não estava vazio lá esperando eles. Era uma tarefa que Moisés realmente sabia que não conseguiria. Mas ele precisava crer e confiar no Senhor, que o Senhor é quem estaria com ele. Ele seria apenas aquela sarça. Ele seria apenas aquele instrumento nas mãos de Deus. Eu gosto daquela ilustração que é uma fábula, né? Uma fábula é uma história onde os animais, eles falam, eles conversam, como desenho animado.
E diz a fábula que era uma casa que estava infestada de ratos. Os ratos faziam uma festa naquela casa. Tinham acesso à despensa, comia tudo. E o dono da casa, então, preocupado, resolveu acabar com a farra dos ratos. Como é que você resolveria? Pensou demais. Hã? Um gato. É isso que você falou? Limpar a casa? Não, você está atrapalhando minha história. A resposta seria: eu arrumaria um gato. Mas faz sentido, né? Se tem rato, tem alguma sujeira ali. Mas às vezes não depende nem só da casa, às vezes é o vizinho, etc. O que você faria? Isso, comprava um gato. O dono da casa comprou um gato, botou lá. E foi um arraso, porque o gato começou a matar os ratos. E os ratos, então, preocupados, viu, irmão Luiz? Eu acho que eram ratos batistas, que eles fizeram uma assembleia. Vamos fazer uma assembleia para votar. Nós temos um assunto, igual a Assembleia da ONU vai reunir amanhã, né, para resolver a guerra. Não resolve nada, mas vai reunir. Vamos fazer uma assembleia. Tinha até tema, um desafio chamado Bocão. Bocão era o gato. E aí os ratos começaram a discutir como é que iam fazer para acabar com aquele problema. Até que um rato inteligente, sempre tem um mais inteligente, levantou e fez uma proposta. Eu proponho que a gente coloque um sino no pescoço do gato. Porque assim, quando o gato chegar, a gente escuta o sino e vaza. Ah, foi alegria. Jogaram o chapéu para cima, ficaram felizes, subiram nos bancos, bateram nos bancos, ficaram felizes demais. Tinha encontrado a solução. Proposto e apoiado. Mas sempre tem um rato mais chato e talvez mais inteligente. Senhor presidente, não, já está fora de discussão, não é assim que o presidente da mesa fala? Está fora de ordem. Não pode mais tratar desse assunto. Não, mas é um esclarecimento. Ah, esclarecimento pode. Não, só tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, mas já está resolvido. A questão aqui é o sino no pescoço do gato e está de boa. Não, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Agora, que alguém falar ou deixar de falar, já está resolvida a guerra. E a pergunta daquele rato até hoje está sem resposta. A pergunta dele foi: quem de nós vai colocar o sino no pescoço do gato? Quem? Quem? O Senhor está perguntando hoje ainda. Temos grandes desafios, a começar da nossa vida no reino de Deus. E Deus está perguntando quem? A gente sabe que a gente tem que botar o sino. Mas quem vai colocar? Deus está fazendo essa pergunta ainda hoje. E Deus está te perguntando hoje: o que é isso na sua mão? Uma vassoura, um martelo, uma escova, uma caneta, uma colher de pedreiro, um volante? O que você tem na sua mão? Um bisturi? Coloca na mão de Deus e fala: Senhor, eu sou uma sarça. Às vezes eu me acho um carvalho muito importante. Mas eu não sou nada disso, eu sou sarça. E o Senhor pode me queimar até quando o Senhor quiser, porque o Senhor é o combustível da minha vida. E eu quero só fazer a sua vontade. Eu quero só dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, me usa. Eu fico pensando em Moisés, já disse isso aqui antes, né? Moisés chega lá, a gente sabe da história, ele obedece aos trancos e barrancos. Até que um dia ele sobe no Monte Sinai, perto de onde ele estava aqui nesse dia. E ele volta de lá com as placas dos mandamentos, os 10 mandamentos. Ele chega aqui embaixo com todos aqueles mandamentos que ele ficou 40 dias lá em cima. E um dos mandamentos, um deles, dizia assim: não matarás.
O mandamento era contra ele próprio. Porque ele não tinha matado um egípcio. Do ponto de vista humano, ele não tinha moral para carregar aquelas placas. Mas ele tinha passado pela escola do Senhor, a escola do deserto. Ele tinha passado pela transformação da sarça, e quando nós passamos por essa transformação, pela escola do perdão, nós estamos prontos para cumprir o propósito do Senhor. Ainda que a lei dele diga contra algo que nós fizemos no passado, mas ainda assim nós podemos servi-lo no presente. Talvez você esteja tentando se esconder de Deus, tentando se esconder do que Ele quer para a sua vida. Talvez você está pensando, deixa eu no meu deserto aqui, cumprindo minha profissãozinha aqui quieto, ganhando meu dinheirinho, cuidando das minhas ovelhinhas. De vez em quando também eu vou lá num culto, a gente assiste, ninguém te ferra. Eu vou levando minha vidinha aqui nesse deserto. Eu quero dizer que hoje, em nome do Senhor Jesus, o Eu Sou apareceu aqui, na sarça. Ele está te chamando, esse chamamento duplo, como ele disse, Moisés, Moisés. Ele está chamando o seu nome. Ele está chamando o seu nome. E dizendo, o lugar que você está, fui eu que te coloquei, é lugar santo. Não interessa o seu pecado do passado, não interessa quem que você matou no passado. E tem muita gente que a gente mata no coração, né? Ele está dizendo assim, você vai ser instrumento meu. Você vai tirar o povo. Ah, mas quem eu sou? Eu não sei falar, eu sou gago, ninguém vai acreditar. E Deus está dizendo, eu vou com você porque eu sou o combustível. Em nome de Jesus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, que eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja perguntando, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou quase nada. Como eu posso cumprir a vontade do Senhor? Deus usa arbustos. Simples, 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 simples. Deus usa como Ele quer. Não adianta você tentar se esconder. Como disse a canção que os meninos cantaram, ainda que você tomasse as asas da alva, você se escondesse nos extremos do mar, até ali o Senhor ia te encontrar. E Ele te encontrou hoje à noite. Quer que você refaça um concerto com Ele? Quer dizer, eu te encontrei hoje. Eu te encontrei hoje. Eu te encontrei hoje. Se você quer responder essa palavra, você acha que você deve responder, você acha que o Senhor falou no seu coração hoje à noite e você precisa dar uma resposta a Ele, eu quero orar pela sua vida. Não vou te chamar aqui à frente, nem pedir seu nome. Seja você visitante hoje à noite, membro da igreja, membro de outra igreja, não interessa. Você tinha que estar aqui para ouvir essa palavra hoje. O Senhor conta com você e Ele pergunta, o que você tem na sua mão? Com o que eu posso contar? Você quer dar uma resposta positiva, Senhor? Eu quero entregar tudo que eu tenho na minha mão para o Senhor, porque eu sei que na sua mão vai ser milagre. Eu quero parar de dar desculpas ao Senhor agora, eu quero responder com obediência. Já dei muita desculpa. Se você quiser responder essa palavra, onde você está, eu quero que você fique em pé. Se você quiser responder, se você quiser dizer, Senhor, entendi o seu recado. Quero que o Senhor me queime com o seu fogo do Espírito Santo, com combustível espiritual, no nome de Jesus. Pode ficar em pé, amém? As pessoas ficando em pé, Deus abençoe. Eu quero orar especialmente por sua vida agora, Senhor, no nome de Jesus. Oh Deus, como nós somos tão falhos realmente, Senhor. Ah Deus, como às vezes nós tentamos esconder, como às vezes parece que o plano do Senhor para nós foi frustrado, como pareceu para Moisés talvez, quando ele teve que sair do palácio e ir para o deserto e pensou, Senhor, tudo acabou para mim. Mas o Senhor sempre nos encontra, Deus. Às vezes demora um pouquinho, mas o Senhor sempre nos encontra. E obrigado porque o Senhor nos encontrou nesta noite. Porque o Senhor encontrou pessoas aqui que estão dizendo, Senhor, o Senhor me pegou de jeito agora. Eu quero parar de dar desculpas como Moisés. E quero só cumprir o teu propósito. Deus, confirma, Senhor, na vida de cada um desses teus filhos e filhas que estão dizendo aqui em nome de Jesus, eu quero fazer a tua vontade.
Eu quero cumprir o teu querer na minha vida. Eu sou arbusto simples, onde o Senhor se manifesta. O Senhor se manifesta em coisas simples, simples como eu. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E que a nós, todos que estamos aqui, possamos nos conscientizar desse chamado que é geral, para fazermos, para cumprirmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E o povo de Deus diz? Amém. Graças a Deus. Tem uma canção que nós cantamos agora há pouco. Sonda-me. Sonda-me. Como um farol que brilha à noite. Como ponte no deserto. Como que mais? Ponte sobre as águas. Eu falei o quê? Ponte no deserto? Mas deve ter também, não? Abrigo no deserto. Ah, então não estou todo errado, não. Então, como farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Sabia que você pode ser isso tudo? Em nome do Senhor Jesus? Deixa Deus te usar. Vamos ficar em pé. Vamos cantar essa canção encerrando o culto dessa noite para a honra e glória do nosso Deus.